Olá, boa noite. Tentei entrar, não deu, entrei de novo, tá, gente? Eu tava falando na outra, eu vou falar tudo aqui de novo pra vocês. Quero começar agradecendo quem tá comigo desde a segunda-feira. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia de live. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui me acompanhando desde de segunda-feira, né? E hoje eu vou falar sobre como conquistar a sua primeira cliente e como fidelizar a cliente, tá, gente? Como eu tava falando, é um assunto que, digamos que ele é complexo e ele não tem como que eu falo, uma fórmula, né? Aqui no Instagram mesmo, a gente, se procurar sobre o assunto, a gente vai ver várias pessoas falando de várias maneiras. Isso daí vai de pessoa para pessoa. E eu vou falar aqui hoje como funcionou pra mim. E eu acho que como funcionou pra mim pode funcionar pra vocês também. Oi, gente, boa noite. E aí, o que acontece? O que eu fiz, gente? A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei, né, antes de fidelizar cliente ou de conquistar uma cliente, eu criei um perfil, eu criei a minha vitrine online, né? No caso, hoje, o Instagram é uma ferramenta muito boa para isso. Então, eu criei o meu perfil no Instagram profissional, e lá eu coloquei somente coisas de unha, as minhas unhas que eu fazia, tá, gente? Então, assim, eu criei esse perfil e as unhas que eu colocava lá eram unhas de modelos, tá? E as unhas de modelos que não tinha lá, que eram outras unhas, era, por exemplo, do meu curso que eu fiz e a minha própria unha, que eu treinava em mim e colocava lá, tá? E aí, também, que tem a ver com a questão de fidelizar cliente, a primeira coisa que vocês têm que entender antes da fidelização de cliente e para conquistar cliente é que vocês têm que ter uma cartela de modelo. Por quê? Sem modelo, vocês não vão ter conteúdo para poder mostrar para aquela futura cliente. Então, assim, vocês têm que criar esse conteúdo para poder conquistar a primeira cliente. A sua cliente vai vir através da sua vitrine e do conteúdo que você está mostrando ali, que ela vai ver. Então, assim, ela vai ver, se for uma coisa, né, bem feitinha, né, que vocês, que eu falo, gente, se dediquem, tá? Treinem bastante, tirem fotos de vários ângulos, explorem a questão de tirar foto. Quando eu comecei, eu não sabia tirar foto, eu tirava foto, assim, horrível, eu achava que tava lindo. Mas pra mim, que tava iniciando, tava bom, né? Mas aí, se eu for fazer uma comparação de quando eu comecei e agora, eu vejo que hoje é muito melhor do que antes, tá? Então, assim, é um processo, é gradativo. Ninguém começa assim, né, com as fotos maravilhosas. A não ser que você tenha um suporte, um apoio, tem, né, alguém que faça pra você, né? O que não é o caso da grande maioria, que não foi o meu caso, tá? Então, eu fiz tudo sozinha, eram fotos com fundo escuro, assim, perdia muito o foco do que eu tava querendo mostrar ali, que era a unha, tá? Então, assim, fui melhorando através do tempo, pesquisando e estudando bastante, tá, gente? Então, a questão de conquistar a cliente, né? Sua primeira cliente vem daí, né? Do esforço que você faz quando você treina, nas fotos que você vai fazer. E aí, uma dica que eu dou pra vocês, a questão de captação de modelo é o seguinte: criem promoção para modelo, gente. E saibam diferenciar modelo de cliente, tá? Modelo é pra gente usar as mãos delas. Então, a gente vai cobrar um valor simbólico, né, do seu material e vai fazer o trabalho na modelo. E muita coisa que muita gente não sabe, e o que não foi falado pra mim, eu vou falar pra vocês. Gente, modelo não escolhe unha, tá? Não adianta você colocar uma promoção lá de modelo e a pessoa chegar e falar assim: ah, eu quero uma unha encapsulada. Ela não tem direito de escolher. Então, saibam conversar e acordar isso com elas antes, tá? Então, quando vocês forem criar algum tipo de anúncio para procurar modelo, especifiquem. Por exemplo, procuro modelo para formato tal, tamanho tal. Por exemplo, uma unha grande quadrada. Quem se interessar vai ir pelo aquele anúncio do que você está precisando, entendeu? Então, funciona dessa forma. O modelo pode escolher o formato da unha. Como eu falei, vocês vão vender o que vocês querem fazer, gente. Na captação de modelo funciona dessa forma. Então, se vocês querem treinar uma unha estileto, na hora de anunciar, né, essa questão de modelos, vocês vão anunciar unha estileto. Então, quem for
aceitar ser a sua modelo, vai ir já sabendo que vai ser uma unha estilete. Então, essa questão de escolha aí, por exemplo, você criar um anúncio, né, e falar assim, preciso de modelo, ela chegar lá e querer escolher, não existe. Então, e quando acontece isso, o erro é de vocês, tá? Porque isso tem que ser acordado antes, tem que ser o mais claro possível. Porque quanto mais claro for, menos problemas vocês vão ter, tá? Porque assim, se já com a modelo já criar um atrito, um problema, já começa meio mal, né? Como fazer esse anúncio para procurar modelo? Então, gente, tem muitas opções hoje na internet, né? O Facebook, lá no Facebook tem uma ferramenta muito boa também, o Marketplace. Então, vocês podem criar um anúncio simples e colocar lá no Marketplace a respeito de grupo da região onde vocês moram. Então, assim, é bem tranquilo de capitalizar modelo também. E aí, vocês podem usar também modelo pessoas da família, uma irmã, uma prima, uma tia, tá? Mas com essas regras que eu tô colocando pra vocês, tá? Deixem tudo bem esclarecido antes, tá? Pra não ter problema. E na internet, no seu bairro, como você fez. Então, gente, o meu começo, a minha modelo era minha irmã, né? Então, assim, eu aproveitava que ela tava em casa e desde quando eu fiz o curso, eu falei, você vai ser minha modelo. Só que aí eu vou falar uma coisa com vocês que aconteceu comigo. Eu tô aqui falando, como eu disse, baseado na minha experiência, tá? Eu falei com ela que eu queria que ela fosse minha modelo. E como eu disse, eu tô mostrando aqui pra vocês uma coisa que não me ensinaram, tá? Eu aprendi ali na prática. Só que ela queria dar ordem no tamanho da unha. Ela não gostava de unha curvada. A primeira unha mesmo, ela não quer que você curva a unha. E aí eu, né, no iniciante, fiz do jeito que ela queria. Só que aí aquilo ali fugiu do padrão de modelo. Não era mais uma modelo. Ela estava ali basicamente como cliente. Ela estava mandando em tudo que eu ia fazer. Então, assim, o meu primeiro erro foi esse, tá? Então, assim, eu falo hoje com ela. Eu falei, modelo não escolhe nada, não. Mas só que hoje ela já é minha cliente, tá, gente? Ela não é modelo mais, não. Ela é cliente. Mas eu errei nisso. Então, é o que eu tava falando pra vocês. Não cometam esse erro, tá? Porque é perda de tempo, perda de material. Na hora de tirar foto, não vão ser fotos que vão valorizar o trabalho de vocês. Então, procurem modelos do que vocês querem fazer, tá? Então, assim, qual que é o produto que você quer vender? E eu falo muito isso. O Instagram é uma vitrine. Se você não tem aptidão em fazer decoração, não faça unha com decoração e coloque no Instagram. Porque quando a pessoa entrar na sua vitrine e ver que tem uma unha com decoração, uma unha encapsulada, ela vai querer uma unha encapsulada. E se não é o que você quer fazer, então não coloque esse tipo de conteúdo lá, tá? Isso é uma ideia muito boa também que eu tô dando aqui pra vocês, tá? Marketplace, muito legal. Não pode ter medo de se impor. Sim, é o principal, gente, se impor, tá? O profissional aí é vocês, não é modelo, não é cliente, não, é vocês. Então, assim, principalmente na relação com o modelo, tem que se impor, tá? Então, assim, sejam claras, eu quero modelo pra unha. Vamos colocar que vocês querem fazer um formato europeu, né? Que não é um formato muito usado, né? Muito, como eu falo, consumido em mesa. Mas aí vocês querem fazer a Piper, aquela almond moderna, né? Que eles falam. Então, já procura um modelo assim. E nesse caso, desses formatos assim tão extraordinários, que são formatos assim, que tem um impacto muito maior para quem vê você com uma unha dessa, nesse caso, eu aconselho não cobrar, tá? Mas aí você vai fazer em uma mão só. Já explica que é somente para tirar foto. Você vai fazer em uma mão só. Aí tem a pergunta, mas Janaína, eu não posso fazer isso na minha mão? Pode, gente, só que na hora de tirar a foto para poder valorizar, não é a mesma coisa de vocês fotografarem uma pessoa. A mão de outra pessoa é diferente, tá? Então, assim, mesmo que alguém fotografe para vocês, o resultado não é o mesmo. Aí, nesse caso de arriscar com formatos europeus, não cobrar e fazer somente uma mão. Então, assim, já começa daí. A vitrine, ela começa a ser criada a partir daí. E postem mais conteúdos do que vocês querem trabalhar.
É unha natural que vocês querem? O foco de vocês é unha natural, que é aquela unha somente com o gel nude, mais clean. Então, façam mais unhas assim e coloquem unhas assim no Instagram de vocês, tá? Então, e aí a cliente que consumir esse tipo de produto, ela vai te procurar, porque é aquilo ali que ela quer, ela vai ver e automaticamente vai te procurar. Aí começa a conquista de cliente, tá? E outra coisa, deixa eu ver aqui. Qual a diferença desse formato europeu? O formato europeu, por exemplo, hoje temos a Piper, que são umas unhas extremamente grandes, com formatos bem diferentes, sabe? Eles não são formatos que as clientes hoje vão... Aí eu vou citar outro exemplo. Não são formatos que clientes comuns consomem. Temos clientes que consomem esse tipo de formato, sim. Só que são formatos consumidos mais pelas famosas, tá, gente? Igual, por exemplo, a Estileto. A Estileto, quando tinha aquela novela, acho que Totalmente Demais, a Juliana Paz começou a usar uma unha, né, que era mais uma garra, parecia uma garra mesmo. E a partir daí outras pessoas começaram a consumir, né, esse tipo de formato, mas ele começou a partir das famosas. Então, assim, a diferença é essa, né, do natural, do convencional para essas. Se vocês derem um Google aí, pesquisar formatos europeus, vai aparecer para vocês aí a diferença delas e tudo. E são formatos que eu particularmente não vendo em mesa e não tenho interesse nenhum em fazer, sabe? A não ser que seja bem discreto, bem sutil, mas é impossível, falando desse formato é impossível, tá? E aí, gente, falando novamente da questão de conquistar a cliente, tá? Então, assim, eu falei de vitrine, né? Criem a vitrine de vocês de acordo com que a cliente entre no perfil de vocês e que elas entendam que é um perfil de uma nail design, tá? Então, começa a partir daí. Aí, beleza, a cliente conversou com você. No atendimento, gente, quando vocês tiverem o primeiro contato com a cliente, tem muita gente que chama a gente no WhatsApp, ou, por exemplo, quem trabalha anunciando no Facebook, tá? Que chama no WhatsApp ou no Message. Tem muita gente curiosa que só quer saber onde você atende, como você atende, o preço e tudo. Gente, eu sei que é desgastante, principalmente para quem está começando, mas tratem elas com carinho, com cordialidade, tá? Porque por mais que elas estejam curiosas ali a primeiro momento, e elas não marquem, né? Mas podem ser uma suposta cliente, uma cliente futura, entendeu? Então, assim, isso conta muito, né? A questão do tratamento com as clientes. Tratem elas bem, porque é o que eu sempre falo. Como que eu gostaria de ser tratada? Vamos colocar um exemplo. Eu tava conversando, não lembro com quem essa semana, e a gente tava falando sobre uma questão de marcar consulta médica. E aí, sim, era com a cliente. Aí a cliente falou comigo que ela ligou em várias clínicas, e aí as pessoas atendiam ela e deixava ela lá, falava assim, eu vou olhar e já te respondo. Colocava o telefone lá e conversava, ria, como se nada tivesse acontecendo. E em outros momentos, outros lugares que ela foi atendida, que ela conseguiu, né, conversar com alguém, a pessoa já atendia e falava assim, 450, vai marcar? Desse jeito. Pensa, gente. A cliente te procura. Oi, tudo bem? Gostaria de saber o valor da sua unha. R$100. Vai marcar? Gente, pensa. Quem que vai consumir qualquer tipo de produto com você dessa forma? Ninguém vai consumir, não, gente. É questão de pensar com o cliente também. O empreendedorismo também entra nessa parte de pensar não somente como empreendedor, mas também como cliente, tá? Então, assim, pensem como cliente, como eu gostaria de ser tratada. Eu gostaria de ser tratada assim, assim, assim. Então, é assim que vocês vão fazer com o cliente de vocês, tá? E aí, a questão da conquista da cliente começa também, além do atendimento, a questão do espaço de vocês. Gente, por mais que vocês atendam em casa, que é o meu caso, eu atendo em casa. Só que, a partir do dia que eu comecei até hoje, eu sempre procurei fazer melhorias, tá? A primeira vez que eu atendi, né, que era ainda como modelo, eu atendia na varanda da minha casa, é um espaço aberto. Em outra live eu até contei que eu perdi produto por conta disso, né, questão da luz solar ali com gel. E aí, a partir do primeiro dia que eu fui fazendo, eu fui buscando investir. Comprei minha mesa, comprei
cadeira para cliente, fui fazendo melhoria em questão de material, né? E toda vez que elas chegam, eu mostro para elas, eu falo questão de decoração, eu mostro, olha, eu tenho essa e essa decoração, né? Mostro para elas. Aqui no meu espaço, aqui atrás, não tá arrumado não, viu, gente? Mas é só para vocês entenderem. Aqui atrás, não sei se vai dar para ver direitinho. Tem aqui, ó, aqui é o meu cantinho do café, eu até tirei as coisas ali. Mas ali tá lá, ó, taças, negócio bonitinho. Então, quando elas chegam aqui, eu já ofereço uma água. Pra quem gosta, né, eu ofereço café. Então, assim, isso faz muita diferença, tá? Porque quando a cliente, ela marca um horário com vocês, é o momento delas. Elas estão saindo da casa delas, do conforto, né, da casa delas, e tá indo até você, né, pra poder fazer a unha com vocês, tá? Então, assim, é o momento delas. E muitas delas, às vezes, são donas de casa e tudo. E aquele momento é o momento delas até de relaxar, de conversar. E aí, outra coisa, né? Quando eu falo da cliente de conversar, é de dar atenção para cliente, tá? Isso aí eu aprendi no salão que eu trabalhei. E quando eu fui contratada, e eu achei muito interessante isso. E hoje eu vejo que faz todo sentido. Ela falou comigo assim: Janaína, olha, eu não tenho muitas exigências com as minhas profissionais aqui no espaço, não, mas eu gosto que tratem todas as minhas clientes com carinho, dê atenção, conversem com elas, do início do procedimento até o final. Falei, gente, conversar, tá, né? Mas hoje eu vejo que faz todo sentido, a gente tá lidando com pessoas, tá, gente? Então, assim como nós temos as nossas carências, elas também têm. Então, assim, não que a gente vai sair do profissional, tá, gente? Mas não custa nada a gente conversar, brincar, rir, tá? Porque, assim, imagina, a pessoa chega aqui, eu vou atender ela com uma cara de bunda, né, estressada, e aí ela vai olhar pra mim e falar assim, gente, nunca mais eu volto nessa menina. Não existe isso, tá, gente? Deixa eu ler aqui um pouquinho aqui. Faz toda a diferença no atendimento, com certeza, sim. O ser humano precisa se sentir querido, precisa sentir que está tendo atenção, realmente. É o que eu falei, elas precisam de atenção, tá? Então, assim, todo carinho que vocês transmitirem ainda é pouco, tá, gente? Porque a relação profissional e cliente, ela não precisa ser somente profissional e cliente. Tem clientes que se tornam amigas, tá? Então, assim, são clientes que, se você puder pegar ela e carregar ela no colo, você vai fazer isso. E assim, elas vão fazer com você também, tá? E aí, ela vai te valorizar muito mais, gente. Então, assim, a relação entre cliente e profissional tem que ser, assim, com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, tá? E muito amor também no que vocês estão fazendo ali, tá? Não façam somente pelo dinheiro, não. O dinheiro, ele é uma consequência, tá? Comecem pensando nisso, tá? Pensem bastante nisso, tá? Não valorizem somente a questão financeira, não. Porque, às vezes, a questão financeira, ela vai chegar num ponto, assim, lá em cima, que você vai esquecer de tratar o ser humano que tá ali consumindo o seu produto, tá? Então, não façam isso. É uma coisa muito recorrente que eu vejo de novas clientes que reclamam de outros profissionais. Não estou falando mal das outras profissionais, não, gente. Eu estou falando aqui do ser humano. E eu vejo que é uma carência muito grande, tá? Então, assim, tratem elas com carinho, com amor. Gente, pensa bem. Você chega num estabelecimento, você é tratado com todo carinho, todo amor do mundo. E aí, quando acaba, você fala, nossa, mas já acabou. Eu falo isso por mim. Quando eu comecei a fazer unha com uma colega, quando acabava, quando o atendimento era muito rápido, eu falava, nossa, mas já acabou. Que dali eu conversava com ela e falando de mim como cliente também, tá? Por isso que eu tô explicando isso aqui pra vocês. Quando eu ia, nossa, gente, eu tenho 2 filhos. O mais velho, como eu sempre falo aqui, ele tem 11 e o mais novo vai fazer 2. Na época ele era mais novinho, ele devia ter uns 8 meses, 7 meses. Então, quando eu ia fazer a unha, era o momento que eu ficava sem menino. Eu falava, meu Deus, graças a Deus. Aqui dali eu sentava, eu falava com ela, não precisa correr não. Eu tenho todo o tempo do mundo. Então, assim, era o meu momento. Então, assim, pensando como cliente, que eu já fui cliente um dia, é o que eu quero transmitir para vocês. Tratem com carinho, com atenção,
né? Procurem trazer melhorias para ela, conforto, tá, gente? Que faz a diferença. E como que eu falo? E tentem valorizá-las também, tá? Que fazer com que elas se sintam especiais. Por exemplo, em datas comemorativas, criem lembrancinhas, por exemplo, Dia das Mães. Gente, faz sei lá, é um exemplo aqui que eu vou dar pra vocês, tá? Um saquinho, coloca um esmalte, um bilhetinho e dá pra elas, as clientes que são mães, tá? E dá pra elas de presente. Gente, não tem nada mais gratificante que isso, não. Porque elas vão se sentir especiais, valorizadas, tá? Elas vão entender que vocês, né, deram atenção ali, tiraram tempo de vocês para se dedicar àquilo ali, para poder fazer para elas. Então faz muita diferença. A conquista de cliente é isso, é muito no dia a dia. Por isso que eu falei no início, não tem uma fórmula, tá? Não tem uma fórmula. Isso é no dia a dia. E, por exemplo, Dia da Mulher, Internacional da Mulher. Crie uma outra lembrancinha também, não precisa ser todo ano a mesma lembrancinha, não. Uma flor, né? Ou então, como eu disse da outra, né? Um saquinho com uma lixa, um palito. Ou então, algumas coisas que elas podem usar para poder cuidar das unhas, uma escovinha para lavar as unhas, né? Para cuidar da unha em casa. Isso faz muita diferença. E outra coisa também, gente, como eu falo, ficha de anamnésia, tá? Na ficha de anamnésia, a ficha de anamnésia de vocês são vocês que vão criar, tá? Não tem um perfil assim, não. Que eu vou falar com vocês assim, a ficha de anamnésia ela tem que ser assim, assim, assim. Não. Isso daí é muito pessoal, é de profissional para profissional. Então, vocês vão criar a ficha de vocês, tá? Então, por exemplo, se no espaço de vocês tem a opção de, durante o atendimento, escutar a música, gente, é muito interessante isso que eu vou falar com vocês, tá? Na ficha de anamnese, enquanto a cliente está esperando, né, entre um atendimento e outro, que às vezes tem umas que chegam mais cedo, né? E graças a Deus que elas fazem isso, para poder agilizar o tempo. Na ficha de anamnese, vocês podem perguntar o gosto musical dela. E aí, quando estiver atendendo ela, você já leu a ficha dela, você já conhece ela e aí coloca alguma coisa que ela gosta. Isso faz muita diferença também. Pode ser uma coisa boba, mas não é, tá? Então, assim, fidelizar a cliente, conquistar a cliente é no dia a dia, na prática, tá, gente? Eu tô colocando aqui coisas pra vocês, assim, pode aparecer até muita coisa, mas não é. Eu posso ficar aqui umas 2 horas falando o que pode, o que não pode fazer, que ainda assim vai faltar coisa, tá, gente? Então, eu tô, assim, falando de forma resumida e mais tranquila para quem tá iniciando também, tá? O cliente é igual. A conquista é diária, igual a um casamento. Você tem que conquistar todos os dias para dar certo. Sim, gente, todos os dias. Falando da lista de da ficha de anamnésia de novo. Tentem fazer um arquivo, colocar todas. E eu sei que é difícil fazer isso, tá, gente? Mas colocar ali no calendário, ali na agenda, no celular, o aniversário delas e no dia do aniversário criar uma mensagem, mandar pra elas. Ou vocês podem fazer até como que eu falo? Já um cartaz já padronizado para mandar para elas, tá? Isso faz muita diferença. Ela vai falar, poxa, ela lembrou que hoje é meu aniversário. Então, assim, é diário, tá, gente? É no dia a dia. Como aqui no comentário que eu li, é um casamento. Então, assim, no casamento, a conquista tem que ser todos os dias, tá? Não é porque casou, vamos colocar aqui, casei, conquistei a cliente, acabou, não preciso mais paparicar ela, não preciso mais tratar ela com respeito, com carinho, com educação. Então, assim, não é assim, tá, gente? Começa assim, se começou 100, procure sempre aumentar a cada atendimento. E aí a relação profissional e cliente vai ficar muito mais prazerosa, tá, gente? E aí aquilo ali não vai ficar muito trabalho. Nossa, hoje eu tenho que atender, tá? Então, assim, é um assunto muito amplo. E o que eu tô falando aqui pra vocês são coisas que eu usei pra mim e que funcionou. E eu creio que vai funcionar pra vocês também. E aí vocês podem fazer melhorias, né? Colocar o jeito de vocês ali, através das coisas que eu falei aqui, tá, gente? Como eu disse, não tem uma fórmula. Então, vai assim, é muito pessoal, tá? É muito pessoal, mas a base de tudo, carinho e respeito, tá? E
questão de fidelizar cliente no atendimento em mesa, tá, gente? Eu falei aqui recepção, dessas coisas que eu falei. Em mesa. Por exemplo, chegou uma nova cliente, ela veio com alongamento de outro espaço. Isso acontece muito comigo, muito. E para ser sincera com vocês, eu detesto fazer remoção. É uma coisa que eu olho e falo, ai meu Deus, remoção. Mas eu tenho que fazer, né? Ela quer fazer o procedimento comigo e eu não trabalho fazendo manutenção de outro espaço, tá, gente? Por que que eu não faço isso, né? Porque eu não sei como que a outra profissional fez, eu não sei os produtos que ela usou, eu não sei a estrutura que ela usou, porque quando chega com a manutenção a gente não consegue, dependendo da profissional que fez, a gente não consegue distinguir qual que é a técnica que ela usa, tá? Até porque tem gente que cria uma técnica dela ali e é só dela, tá? Então, assim, é difícil entender isso pra a gente fazer uma manutenção de outro local. Então, eu não aconselho que façam, tá? E respeito quem faz. Tem muita gente que faz, que fala, eu prefiro fazer do que perder dinheiro. Não, mas aí que tá. Se você não trabalha com manutenção de outro lugar, cobra o valor normal da aplicação e a remoção dá a ela, gente. Não custa nada. Eu detesto fazer remoção, detesto, mas eu faço. Faço meu alongamento e pergunto pra ela. E a melhor parte, depois que eu faço a remoção daquele alongamento, muitas delas falam assim, ah não, mas não precisa remover. Eu falo, não, calma, vai dar tudo certo. Conversa assim com elas. E aí, depois que o alongamento tá pronto, eu falo, e aí? Você gostou do resultado? Era o que você esperava? Tem alguma coisa que você queira mudar? Eu respeito muito a opinião delas também. E elas ficam maravilhadas, né, com o resultado e tudo, até porque elas me procurou, quando viu o meu trabalho ali, elas vieram até mim por causa do que elas viram ali na minha vitrine, né? Então, é o que elas esperam. E aí é muito gratificante, por mais que eu tenha perdido um pouco de tempo ali para fazer remoção, não cobrei a remoção, então assim, mas eu fidelizei ela, que eu não cobrei a remoção. Inicialmente, quando eu converso com ela, eu falo assim, olha, a remoção é tanto, o alongamento é tanto. Faça a remoção, elas aceitam, né? Faça a remoção e a aplicação normal. Na hora que termina, eu falo com ela, então, eu não vou te cobrar a remoção, vai ficar um brinde pra você. Não, gente, aquilo ali faz toda a diferença, isso dali também funciona na questão de fidelizar cliente, tá? E aí, o que acontece? Tem uma coisa muito frequente, né, que eu vejo em mesa de clientes falando o seguinte, ah, mas você podia fazer cutilagem, tudo faz muita diferença. Eu não trabalho com cutilagem, tá, gente? Porque não é o foco, né? E design é mais para poder criar o alongamento ali e respeito quem faz, tá? No salão onde eu trabalhava tinha cutilagem, só que aí tinha uma manicure que fazia isso. Então, assim, era uma forma diferente de trabalhar. Eu aqui, como sou só eu faço somente o alongamento, tá? E para vocês entenderem também que tem muitas clientes que ficam indignadas com isso. Então, sejam específicas na hora de, quando a cliente chegar, falar, olha, eu não trabalho com cutilagem, aqui é alongamento, tá? Eu vou fazer apenas o alongamento. E se for o caso de você escolher trabalhar com cutilagem, cobrem o valor do alongamento mais a cutilagem, gente. Não coloque tudo junto, não, tá? Não coloca não, porque às vezes, se você colocar, pense comigo, digamos que você cobra o seu alongamento R$100. E aí você coloca junto, vai ser 130. Aí você não vai colocar, não vai falar, por exemplo, que totalizando com tudo, olha, você fazendo alongamento comigo aqui é 130, mas aí você tem direito a cutilagem. E aí vai ter aquela cliente que vai falar assim, mas e sem a cutilagem? Aí te complica, né? E aí você vai falar, não vai mudar, é o mesmo valor. Então, assim, por isso que eu falo, separem o valor de cada coisa. Cutilagem um valor, alongamento um valor, para não ter esse tipo de problema, tá? De seus clientes com esse tipo de perfil, né? De que, e se você fizer 100 assim, quanto que vai ser, tá? É uma coisa para poder, como que eu falo? É uma melhoria de tempo também, né? Até para poder não ficar em discussão ali, entrando em atrito com o cliente, não vale a pena, tá? É uma coisa tão pequena, então façam essa diferença de valor, alongamento, um valor, cutilagem, um valor, tá?
Vocês estão vendo aí, né? A modelo que mandava no alongamento. Então, gente, o que acontece? É o que eu falei, não tem uma fórmula. O que eu tô passando aqui pra vocês é bem tranquilo de fazer, tá? Faz parte do que eu falei ontem também do empreendedorismo, tá? Empreender é isso. Todos os dias a gente está empreendendo. Então, quando você tem essa atitude de agradar o seu cliente com uma lembrancinha em datas especiais, por exemplo, Natal, Páscoa, vamos colocar a Páscoa que tá chegando ali. Vai lá, gente, vai nessas distribuidoras que vendem essas quantidades maiores de produto, por exemplo, se você quer dar um Ferrero Rocher, né, que é uma coisa mais chique, que a cliente fala, nossa, um Ferrero Rocher. Faça um papelzinho já na gráfica com a mensagem agradecendo, né, e tudo, desejando ela feliz Páscoa e dá no final do atendimento. Então, assim, isso é um empreendimento, viu, gente? E são, como que eu falo, a gente tá cultivando, né? É um cultivo. E aí você vai cultivando ali e vai colher lá na frente, tá? E são, como que eu falo, são só coisas boas que vocês vão colher trabalhando dessa forma, tá? Com muito carinho, com amor, principalmente com respeito, tá, gente? Porque, como eu tava citando aqui pra vocês, tem muitas profissionais hoje que acham que não tem que ter respeito com a cliente. E tem que ter, gente. Tem que ter, porque por mais que você esteja trabalhando, porque tem muito isso, da pessoa confundir as coisas. Eu sou a dona do meu negócio, então eu tenho que ditar as minhas regras, tá? Entendo que vocês têm que ditar regras de vocês, só que não é assim, tá? A gente tá lidando com pessoas, com seres humanos. E cada um pensa de um jeito, cada um tem um posicionamento, tá? Então, assim, tem uma diferença. Então, assim, não é porque vocês têm o negócio de vocês, tem o espaço de vocês, que tem que ter uma falta de respeito. Se você não quiser, procura outra. Não, gente. Por que tratar a pessoa assim? Não precisa disso, tá? É como se a cliente sai dali como se... pensando assim, nossa, aquela ali tá com um rei na barriga, porque olha como que ela trata o cliente, tá? Isso faz muita diferença, gente. Então, assim, se for para causar alguma impressão em cliente, que seja uma impressão boa, tá? Vocês são o cartão de visita de vocês. Então, assim, deixa eu arrumar aqui. Então, assim, façam isso. Ninguém vai perder por isso, não. Você não perde nem a cliente. Pelo contrário, vocês vão só ganhar. Deixa eu ver aqui. Então, eu falei, né, de como conquistar a primeira cliente, como fidelizar a cliente. Vocês têm alguma dúvida, alguém que está aqui na live? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Deixa eu ver aqui se ficou alguma coisa que eu não li. Também detesto. Ei, Mari, tudo bem? Sim. Deixa eu ver aqui. Concordo, tem muita gente que com mania mesmo de achar que manda na cliente. Isso daí é uma visão de cliente, tá, gente? Isso aí é minha irmã. Ela... eu aprendo muito com ela, como para poder atender cliente, tá, gente? Por quê? Eu não falei isso. Tem muita profissional que fala assim... Ela pergunta ao cliente, o que você vai fazer hoje? Aí a cliente, não, eu quero uma coisa mais básica, mais simples. Não vai não. Eu já escolhi sua decoração, você vai fazer assim, assim, assim e faz. Aí às vezes a cliente, do jeito que ela trata, né? Não, você vai fazer, eu vou fazer sim, pronto, acabou. A cliente recua, não fala nada, mas às vezes ela não gostou, ela fica chateada, que é o caso da minha irmã. Ela sempre reclamava manicure. Não que as manicures faziam isso com ela, não. Eu acho que isso é impossível, que ela não aceita. Mas ela reclamava que via as manicures se impondo para os clientes. E não é assim que funciona. A gente tem que respeitar a vontade delas, tá? A vontade delas é que importa. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela queria uma unha amendoada e totalmente caída, assim, ó. Bem garra a unha dela. Aquilo ali doeu meu coração fazer aquilo, mas eu fiz. Ela queria daquele jeito. Eu fiz. Que ela queria, não era o que eu queria, mas ela queria, então eu fiz pra deixar ela feliz. Então, assim, nem postei essa unha, mas ela ficou feliz, eu fiquei feliz também, que o que importa pra mim é a felicidade dela. Fazer promoção. Gente, vamos falar dessa questão de promoção.
Promoção pra mim funciona só quando você tá no aperto. E olhe lá. Não indico fazer, tá? Vou citar um exemplo do Natal, tá? As clientes que você nunca viu na vida, aparecem um tanto no Natal, que eu falo que são as clientes panetones. Elas só vão vir pro Natal, vai fazer a unha e nunca mais você vai ver a cara delas. Então, é a mesma coisa com a promoção. Quando você cria uma promoção que você consegue novos clientes por promoção, porque é muito questão de perfil, gente, é o que eu falei. Essas clientes com perfil de promoção, elas só vão até você por causa de uma promoção. E aí vamos coloquei uma promoção que é R$100 para novas clientes, a aplicação de fibra. Ela vai vir e vai fazer, só que ela não vai voltar. Ela não vai voltar, porque ela só foi ali pela promoção. Então, não digo fazer promoção por esse motivo. Recomendar é diferente de se impor, respeitar mesmo o que o cliente quer no final, sim. Tem que respeitar o que o cliente quer no final, tá, gente? É uma coisa simples aqui, todas essas questões que eu estou lendo são questões de clientes, tá? É um posicionamento de cliente, tá? Não que sejam minhas clientes, não, mas são posicionamentos de pessoas que consomem esse tipo de produto. Então, é questão de empatia também, né, gente? Imagina, eu vou chegar no marceneiro e vou falar com ele assim, eu quero uma mesa retangular, eu quero ela mais fininha, né, e mais baixa. Aí ele vai falar assim, não, mas padrão é tanto, eu vou fazer desse tanto. Mas eu não quero o padrão, eu quero do meu jeito. Você acha que eu vou fazer um negócio desse, com um marceneiro desse? Não vou fazer, gente. Não vou fazer, porque ele quer fazer do jeito dele. Vou citar um exemplo aqui, torto, né, de pedreiro, vocês vão entender o que eu tô falando. O pedreiro vai na casa de vocês, tá, para instalar uma pia. E aí a pia tem a questão também do padrão, que as pessoas colocam que tem que ser uma altura padrão. E aí eles vão medir o tamanho deles ali, tá? Aí o pedreiro vai colocar que tem 1,80 de altura e você tem 1,55. E ele mediu ali de acordo com a altura para ele. É ele que vai vir lavar as vasilhas na sua casa? Não é, é você. É a cliente. É o cliente que vai ficar ali com aquela pia daquela altura enorme. Assim é o nosso procedimento. Vamos colocar. Hoje eu tô inspirada, eu quero fazer estileto. Aí a cliente chega aqui, eu quero quadrado. Não, vamos fazer um estileto, não. Eu vou falar tanto na cabeça dela que eu vou vencer ela pelo cansaço. Conseguir, ela quer estileto. Ela vai olhar e tudo, não vai ser a mesma satisfação de se você tivesse feito e respeitado o primeiro pedido dela, que foi uma unha quadrada, simples, tá? Então, respeitem a vontade da cliente, tá? Elas que fazem o seu negócio funcionar, viu? Não é só vocês, não, é uma parceria, é um trabalho em conjunto, né? Como eu disse, é um casamento. E é uma via de mão dupla, não tem como ir as duas na mesma direção, não, tá? Então, tem aqui eu como profissional e do outro lado a cliente, tá? E a gente tem que respeitar e fidelizar a cliente e conquistar a cliente é basicamente tudo isso que eu falei. E ainda assim, acho que ainda vai ficar faltando alguns pontos que eu poderia ter falado e não falei, tá? E como eu disse, é muito pessoal, isso é muito pessoal. Não tem uma fórmula, tá? Como que eu posso dizer? Não é igual um produto de beleza que você vai passar e ela vai ficar, tá? Que é uma fórmula ali que é pra todo mundo, não. Isso é muito pessoal, tá? Então, assim, respeitem a vontade das clientes de vocês. Não comece... Opa, o vídeo deu uma pausada aqui. Então, não comece se impondo, não. Respeitem a vontade da cliente de vocês. Procurem melhoria no espaço de vocês. Melhoria em material, invistam em qualidade, gente. Qualidade, vamos falar de material aqui agora. E aí eu vou citar a questão de precificar para vocês entenderem. Uma cliente, vou contar uma história aqui para vocês. Uma cliente chegou aqui para mim uma vez contando que foi trabalhar num salão. Não vou falar o nome aqui, mas quem conhece já vai manjar, vai entender qual que é. É uma rede muito grande, tá? Que tem em todos os lugares. Começa com S.
Aí chegou nesse salão, aliás, foi agendar e falou assim, ah, mas eu tenho alergia a determinado gel. Qual gel que vocês trabalham? Aí ele mentiu, o rapaz que atendeu falou assim, olha, a gente trabalha com Volia. E aí? Aí sabe o que aconteceu? Chegou lá, ela foi, né, pro atendimento e ela, na hora que ela sentou na mesa, ela falou com a moça, falou assim, esse gel que você tá usando é Volia e tudo? A moça falou assim, então, não é Volia, a embalagem é a Volia, mas o gel que tá aqui não é da Volia. E aí a profissional ela foi honesta e assim, eu fiquei admirada pela coragem dela de ter sido honesta com a cliente. Aí sabe o que aconteceu? A cliente poderia falar assim, então eu não vou usar. E a cliente, olha pra vocês verem, quando a gente tratam ela com honestidade, com carinho, com respeito acima de tudo, olha pra vocês verem. Ela poderia falar assim, eu não vou fazer o procedimento então. Só que como ela tem alergia, ela falou assim, antes de ela sair de casa, eu vou levar o meu gel, porque aí qualquer coisa ela usa o meu. Ela levou o gel dela e falou assim, não tem problema não, eu trouxe meu gel pra você usar. A Nail Design usou o gel dela, ela levou o gel dela pra poder fazer a unha. E aí deu tudo certo no final, mas aí vocês entendem que no caso a profissional ali que foi fazer o atendimento, ela tratou a cliente com respeito, ela teve o cuidado de ser honesta e de respeitar a cliente. Então assim, a fidelização é muito isso daí, gente. Honestidade, cuidado com o cliente, né? Pensa, alergia é uma coisa muito séria. Deixa eu tirar o celular aqui. Vou ter que segurar aqui. Alergia, gente, é uma coisa muito séria. Então, assim, pensem a cliente com um problema lá na unha, uma dermatite, ou até mesmo uma micose depois, por conta de um gel que ela não podia usar, tá? Então, assim, respeitem a vontade da cliente de vocês. E falando sobre qualidade. O que eu falo muito, gente, invistam em qualidade, tá? Vocês não vão perder investindo em qualidade, não. E aí vocês podem falar assim, Janaína, mas um gel R$80? Gente, pensa no tanto que aquele gel vai render pra vocês. Um gel, ele dura em torno de, vou chutar baixo, tá? 20 aplicações. Então, faz um cálculo ali. Você comprou um gel e pensando que o alongamento, ele tem várias etapas, né? Ele tem a questão do higienização da lâmina, e tem o gel base, tem o gel hard, né, que é para curvatura, e o gel construtor. Então, você está trabalhando com 3 géis. Gente, os 3 géis não vão acabar de uma vez, então se você usar um único gel para tudo, claro que ele não vai durar muito, mas se você usar um gel para capa base, um gel para pré-curvatura e um gel de construção, você vai ter uma economia muito maior. Então, assim, não vale a pena fazer uma economia porca, tá? Invistam em qualidade de material também, que faz toda a diferença. As nossas clientes hoje, elas são assim, elas estão completamente ligadas no mercado. Elas sabem quais géis são os melhores, elas sabem preço, tá? Por exemplo, tem uma cliente minha que fala, eu gosto muito do gel da Cutio. Eu tenho aqui, particularmente, não é uma marca que eu uso muito em mesa, não. Mas é porque é uma coisa de conforto, tá, gente? Eu aprendi com Volia e eu sou apaixonada com a Volia. Então, assim, eu uso mais a Volia, mas também trabalho com Cutio. E aí ela fala, eu gosto da Cutio. Aí eu já uso o gel da Cutio nela, porque ela gosta do gel da Cutio. Então, assim, elas estão super antenadas nisso, gente. Hoje, muitas lives de nail design que eu vejo de questão de produto, elas estão lá de olho, elas sabem lançamento, elas sabem qual gel que é pra qual. Você usa o gel hard? Elas sabem. Então, assim, não tentem fazer esse tipo de economia, não, que é o que eu falei, é uma economia porca, então não compensa, tá, gente? Então, assim, invista em qualidade. É o que eu falei, é um conjunto de coisas e é uma coisa diária. Então, assim, vão ser todos os dias, tá? Vocês vão aprender isso daí na prática, não tem uma fórmula. O que eu fiz hoje aqui foi passar a minha experiência para vocês, tá? Assim, de forma bem
bem bacana, bem legal, mostrando os pontos positivos, mais os positivos do que os negativos, tá? Então, assim, se vocês começarem por esse lado, a chance de dar certo é de 100%, tá? Deixa eu ler aqui. Você não acha que os clientes saberem de tudo atrapalha o seu trabalho? Então, algumas vezes sim, atrapalha, porque às vezes elas acham que sabe fazer o procedimento, mas aí vem na questão de se impor como profissional. Eu sou a profissional aqui, ela quer que eu use o gel da Cútil, eu vou usar o gel da Cútil. E aí eu vou usar o que eu tenho ali, tá, gente? Não necessariamente vocês têm que ter um gel da Cútil ou da Volha, não. Vá na realidade de vocês. Mas se imponham. Se é o caso que vocês não querem que ela veja, né, o gel que vocês estão usando, né, principalmente para quem está no início, não tem ainda muita condição, não tem condição de estar investindo, ó, você vê eu travando, não tem condição de estar investindo. Na minha mesa aqui, por exemplo, ela tem uma gavetinha e eu deixo a gaveta aberta, então eu tiro o gel ali e vou aplicando. Às vezes ela nem vê o gel, ela vê o gel quando eu coloco o gel assim na mesa. Então, assim, é questão de se impor, tá, gente? Se imponham, sejam profissional. É você que é especialista, tá? Não é elas, independente que elas conheçam dos produtos. Quem é o profissional, quem vai fazer o procedimento ali, é vocês, não são elas, não, tá? Acham que sabem mais que o profissional. Sim, é o que eu falei, né? Elas estão ali, elas estão antenadas, elas estão assistindo live, e aí elas veem o lixamento. Gente, igual lixamento. Lixamento é uma coisa muito pessoal. É de profissional para profissional. Cada um faz um tipo de lixamento. Então ela vai falar, ela vai ver um lixamento de uma profissional famosa aí, né? E vai falar, nossa, mas você tá lixando errado, porque fulano lixa desse jeito. E aí eu penso, então você tem que fazer com fulano, porque eu trabalho dessa forma. Eu penso, tá, gente? Eu não faço com ela, não. Eu não falo isso, não. Não quero que vocês façam isso, não. Mas é questão de se impor nisso. É de explicar que vocês têm assinatura profissionais de vocês, tá? De mostrar pra elas o lado que elas não conhecem. Então, assim, se vocês se imporem dessa forma, não vai acontecer isso, tá? E essas clientes chatinhas, assim, elas dão trabalho, se elas forem clientes fiéis, acho que é uma vez para nunca mais, elas não vão falar mais nada. Principalmente se elas fizerem o procedimento e gostarem, nunca mais, tá? Então, assim, é uma coisa bem... Vocês vão ter que ter jogo de cintura, tá? Porque isso acontece demais. Então, assim, é muito... É a realidade em mesa, tá, gente? E como eu falei com vocês, né, eu tentei passar tudo que funcionou pra mim, tudo que deu certo pra mim. E eu espero ter ajudado vocês, tá? Espero não ter deixado nenhuma dúvida. E se tiver ficado dúvida, vocês podem me chamar. Terei maior prazer em conversar com vocês. Em trocar ideias, tá? Experiências. E é isso, gente. Quero agradecer todos vocês que ficaram comigo até aqui, todos que interagiram. É de extrema importância, tá? Eu fico muito feliz por todos vocês aqui. E lembrando que ainda teremos live quinta e sexta-feira, nesse mesmo horário. Então, se prepare que vocês vão ver bem minha cara aqui ainda essa semana, tá, gente? E muito obrigada, tá, gente? Por terem ficado até aqui. Obrigada por segunda, obrigada por terça. E vamos que vamos, tá? Até a próxima. Beijo. Deixa eu ver quem tá aqui ainda. Deixa eu ver também se não ficou nenhuma pergunta. Acho que não. Mas é isso, gente. Muito obrigada, tá? Boa noite. Fiquem com Deus. Não esqueçam, tá, gente? Fiquem em casa. Eu queria muito ter falado isso na segunda e na terça, mas a gente fala tanto que eu acabo esquecendo. Fiquem em casa, tá, gente? Pra essa fase difícil passar, porque é muito difícil a gente não trabalhar, principalmente para quem está acostumado a lidar com cliente, né, todos os dias ali, faz uma falta tremenda. Eu falo até mesmo por mim, faz uma falta enorme. Então, assim, se cuidem, fiquem em casa, tá? E até a próxima. Beijo, tchau, tchau.